Título de livro, músicas e filmes, seja qual for o seu uso, o termo "o beijo da morte" chama atenção para qualquer história. Ele simboliza mudança e transformação, como se o antigo tivesse que morrer para o novo nascer, tanto na morte física quanto na união de um casal, como explica Raimon Arola, especialista em simbolismo da Universidade de Barcelona. Beijar é algo tão presente e comum em nossas vidas quanto nos alimentarmos. E não somente o beijo entre casais, mas beijamos pais, mães, nossos avós, crianças e até nossos pets. E quem pode imaginar que algo tão sutil e cheio de sentimentos bons pode tornar-se letal em algum momento? Você já parou para pensar em que o beijo da morte pode ter um sentido literal? O fato é que existem fatalidades que confirmam isso. Por descuido ou não, pessoas já perderam suas vidas a partir de um simples beijo. Está pronto? A partir de agora, você vai conhecer histórias que começaram com um simples beijo, tendo tudo para um desfecho feliz, mas por alguma razão tomou o rumo da morte. Eu sou o Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Miriam Ducré-Lemay, festa em Montreal, Canadá, outubro de 2012. Miriam Ducré-Lemay, 20 anos. Ela e seu namorado queriam apenas curtir mais uma noite juntos, se divertir e depois se amarem. Na volta para casa, como qualquer casal normal, os dois se beijam antes de ir para a cama. De repente, Miriam sente uma enorme dificuldade de respirar. Uma ambulância é acionada e chega em apenas 8 minutos. A garota é levada às pressas para o hospital. Miriam busca com todas as suas forças recuperar depois daquele beijo de tirar o fôlego, literalmente. E mesmo que o socorro tenha vindo rapidamente, ela não resiste e morre por falta de oxigenação no cérebro. Como uma noite divertida e tranquila poderia ter esse final? Dias depois, descobriram que o namorado de Miriam tinha comido um sanduíche de manteiga de amendoim. E sem saber que a namorada tinha uma alergia grave ao alimento, o rapaz, que provavelmente não havia escovado os dentes após a refeição, com apenas um beijo, a levou a óbito. Terrível, não? Existem também situações em que o beijo não é necessariamente a causa da morte, mas a última coisa que a vítima fez, como no caso de Gemma Benjamin. No dia 30 de abril de 2009, a estudante galesa Gemma Benjamin, de 18 anos, depois de um dia inteiro estudando para uma prova de francês na universidade, decidiu sair com Daniel Ross, seu colega de classe, para beber e relaxar um pouco. Depois de se divertirem, retornaram à casa dele. Os dois se beijaram fora de seu apartamento antes de Daniel levá-la para dentro. Quando ele estava mostrando o seu apartamento a Gemma, a moça sentou-se no sofá da sala de estar. Foi quando ele percebeu que as pálpebras dela estavam caídas e que ela estava espumando pela boca. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Gemma desabou. A ambulância teve que ser chamada 2 vezes antes de finalmente aparecer no local, chegando 20 minutos depois. Apesar dos esforços da equipe, a jovem não resiste e morre. Após a autópsia, determinou-se que Gemma havia morrido de síndrome da morte súbita adulta. Uma fatalidade. Anthony Powell, o ex-presidiário, e a jovem Melissa Ann Blair se conheceram quando ela recebeu uma carta de Powell que estava cumprindo pena pelo assassinato da sogra dele. Melissa respondeu à carta e, a partir daí, foram se conhecendo melhor, iniciaram um relacionamento amoroso.
Depois de junho de 2016, dia de visita, Blair encontra o namorado na prisão e leva um presente: 7 sacos com anfetaminas. Tempo de visita encerrado. Um longo e apaixonado beijo fecha a despedida do casal. Horas depois, Anthony estava morto. Enquanto o beijava, Melissa passou os sacos com anfetaminas para ele pela boca. 2 destes sacos se romperam dentro do estômago de Powell, levando-o à morte. Apesar de os 2 terem sido considerados responsáveis pela morte, Blair não foi acusada de homicídio culposo, mas foi condenada a 2 anos de prisão por levar as drogas para dentro da prisão. O próximo caso não envolve necessariamente um beijo, mas um outro jeito de demonstrar amor. Júlio Macia Gonçalves, 17 anos. Numa noite como outra qualquer, em agosto de 2016, o jovem e sua família jantavam em casa em Iztapalapa, cidade do México. Assuntos de família, troca de pratos, tilintar de copos e garfos. Júlio começa a ter convulsões. A família rapidamente chama os paramédicos, mas nada mais pode ser feito. O garoto morre. Na autópsia, alguém nota que Gonzalez tinha uma marca roxa em seu pescoço. No último encontro com a namorada de 24 anos, ela tinha chupado seu pescoço. A marca roxa, que se forma após esse tipo de ação, é formada porque a sucção faz uma pressão suficiente para estourar os vasos sanguíneos. Bom, pode parecer inofensivo, mas no caso de Julio Gonzalez, causou uma coagulação sanguínea, e esse coágulo percorreu a corrente sanguínea e atingiu o cérebro do rapaz, o que provocou um AVC, um acidente vascular cerebral, e o levou à morte. Lamentável. Nosso próximo beijo da morte não aconteceu entre 2 pessoas, e a vítima se chamava Somat Matre. Na Índia existem cerca de 300 espécies de cobras, e as pessoas que moram lá acabam vendo os répteis como pragas e simplesmente as matam. O que acabou gerando problemas de conservação e deu origem a um resgate das cobras, o ato de resgatar a cobra e soltá-las longe dos humanos. E apesar da iniciativa admirável, algumas pessoas acabaram sentindo-se livres para usá-las em suas selfies. O salvador de cobras, Somat Matre, de 21 anos de idade, morava em Navi Mumbai e era um amante das selfies com cobras. Em seu perfil no Facebook, ele publicou várias imagens de seus momentos com elas. Mas estar ao lado ou manipulando os animais não bastou para o jovem indiano. Ele queria uma foto de beijo selvagem e quando sua amada se aproximou de seu rosto, o atacou com um doloroso beijo venenoso. Somat foi levado imediatamente para o hospital, morrendo 3 dias depois. Em 12 anos, essa foi a 30ª morte de um salvador de cobras registrada no país. Enquanto os outros beijos citados aqui foram acidentes lamentáveis ou acasos do destino, este aqui foi realmente proposital. A vítima, Mao Ansheng. O algoz, sua esposa, Xin Xinfeng. O casal fez um pacto de fidelidade, concordando que aquele que fosse pego traindo o outro seria morto. Mao parecia não ter medo do perigo e foi visto conversando com outra mulher. Pode ter sido uma conversa casual, sem segundas intenções, mas foi o suficiente para que Xin lhe desse a sentença de morte. Enfurecida com a cena que viu e na tentativa de livrar-se de ter que passar pela mesma situação novamente, Xin fez uma pequena pílula com veneno de rato dentro de um saquinho plástico e o colocou debaixo da língua. Ao beijar o marido traidor, ela passou a pílula para a boca dele, que a engoliu sem perceber. Mao Ansheng morreu logo depois e Xin foi condenada à morte pelo homicídio. Acidentes de trânsito também fazem parte dos registros de beijos da morte. Como é que isso pode acontecer? Descubra agora com a história de Dominic Wright. 30 de outubro de 2016, o casal de namorados Dominic Wright e Benjamin Hughes
estavam curtindo a vida regada ao álcool, sem muita preocupação, pois pretendiam voltar para casa de ônibus, mas perderam o último da noite. Então Benjamin resolveu pegar sua van e deixar a namorada em casa, mesmo depois de ter passado a noite bebendo. No caminho, Dominique, que estava sem o cinto de segurança, se inclinou e deu um beijo em Benjamin, bem no momento em que se aproximavam de uma curva na estrada. O jovem se distraiu com o beijo, a van entrou em uma vala e se chocou com uma árvore. Mais um beijo que levou a uma fatalidade. Mortes propositais, mortes acidentais, entre casais, entre homens e animais. Ninguém está plenamente livre de fatalidades, como as mencionadas aqui. Nem mesmo os bebês. Mariana Seyfried, filha de americanos Nicole Kilpatrick e Shane Seyfried, é um dos inúmeros bebês já atingidos pelo beijo da morte. Os pais se casaram em 10 de julho de 2017, 9 dias após o nascimento da menina. E o dia memorável na vida do casal ficou gravado por um acontecimento nada agradável. Horas depois do casamento, após um longo período de cochilo do bebê, Nicole e Shane perceberam que Mariana não estava acordando e que também não estava respirando. A criança foi levada ao hospital, onde se estabilizou, mas infelizmente o sistema imunológico ainda despreparado de Mariana não suportou e ela morreu. Causa da morte: meningite HSV-1. Uma forma viral de meningite que ocorre como resultado da contração do vírus herpes simplex, o vírus que causa a herpes labial. Foram feitos testes com os pais e constataram que o vírus não veio de nenhum deles. A hipótese a que chegaram foi a de que Mariana contraiu o vírus quando foi beijada por um portador da doença que pode carregar o micro-organismo mesmo sem a ferida aparente. O beijo que levou à morte do bebê pode ter vindo de qualquer pessoa da família, dos pais ou mesmo de um de seus amigos. Mas Nicole Kilpatrick e Shane Seyfried não tiveram interesse em saber quem foi o responsável e acharam que assim seria melhor. Muitos dos beijos da morte dos quais falamos aqui foram obra do descuido ou muito azar. A lição que fica: beijar pode ser algo especial e prazeroso, mas também pode terminar em tragédia. Para que tudo corra bem, certifique-se de que ninguém tem a intenção de lhe envenenar e também não vale a pena arriscar-se beijando animais peçonhentos. Até o próximo vídeo e um beijo para vocês.